Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu vim aqui de novo só para ficar perturbando. Por favor, entre no meu canal, Dê Soares. Ajudem a amiga. Essa entrevista dela tá linda. Vocês vão ver. Calma meu coração primeiro. Em primeiro lugar, muito obrigada pela entrevista. Imagina. Fazendo isso de... Assim, de louca que você é. Com o coração super aberto, assim, vocês estão sendo maravilhosos, mega receptivos, estou muito feliz. E eu vou fazer assim, o melhor que eu puder para esse projeto ser televisado. Amém. Se Deus quiser. Vamos lá. Primeiro, como foi ser a primeira Taquita? E como foi que você foi escolhida? Bom, essa profissão eu meio que inventei, né? Porque isso nunca existiu. A história foi assim, eu sou de uma família de teatro, meu avô era dono do Teatro Princesa Isabel aqui no Rio, meu pai era cenógrafo, minha tia era assistente de direção da Maria Clara Machado e eu estava sempre no teatro, fazia peças com a Maria Clara e tudo. Um dia, eu falei assim, um dia eu tinha 12 anos, tá? Um dia eu falei assim, gente, eu queria muito fazer televisão. Aí fui parar na extinta TV Manchete. E nessa época, quem dirigia a maioria dos programas era o Maurício Sherman, lá na TV Manchete. Marlene Matos era assistente do Sherman, do Maurício Sherman. Aí cheguei lá com as minhas fotinhas de teatro embaixo do braço. Falei assim, queria tentar televisão. Ele falou, você é muito nova, essas fotos você guarda para suas lembranças, não sei o quê, assim, meio assim. Aí a Marlene só de olho, né? Aí fui para casa, ele, quando tiver uma oportunidade eu te chamo, aquelas histórias. Aí... toco o telefone, André, aqui é a Marlene, produtora do Sherman, tudo bem? Eu falei, oi Marlene, tudo. Seguinte, eu estou produzindo um programa aqui chamado Manchete TV Box e eu queria te convidar para participar. Eu falei, ok, Manchete TV Box, o que será que eu vou fazer? Aí cheguei para fazer o programa, tinha a briga lá, a luta de boxe, e eu passava com a plaquinha, primeiro round, segundo round. Aí Marlene ficou me olhando e ela produzia o programa Clube da Criança, que a direção era do Maurício Sherman também, que a Xuxa estava fazendo. Aí quando acabou a gravação, ela virou para mim e falou assim, Andréia, tem uma moça que está começando aqui num programa de criança chamada Xuxa, e ela está precisando de uma pessoa para dar uma força para ela no palco, porque as crianças estão invadindo, e ela está apresentando o programa e as crianças invadindo. Você não quer vir fazer um teste? Eu falei assim, Xuxa? Quero. E a Xuxa nessa época morava em Nova York, então ela só vinha para o Brasil final de semana, chegava sexta, gravava os programas sábado, domingo à noite ela voltava para Nova York. E a gente gravava tipo o programa para a semana inteira. Aí cheguei lá, me lembro perfeitamente como se fosse hoje, estava a Xuxa e Dona Alda, que era a figurinista dela, a mãe dela, nessa época. E ela falou, como é seu nome? Eu falei assim, Andréia. Ela falou assim, mas aqui todo mundo tem nome estranho. Vamos arrumar um apelido para você? Eu falei, ok, vamos. Aí tinha um papagaio no programa, igualzinho o Louro José, que chamava Paquito. Aí ela falou, fica Paquita, namorada do Paquito. E assim ficou. Fui parar na Manchete, fazia o programa com ela, era eu e ela sozinha, não tinha roupa de Paquita, não tinha nada, era borboleta na cabeça, lacinho de fita, macacão, não tinha uma roupa como era das Paquitas. E aí a gente ficou na Manchete um tempo, depois migrou para a Globo, a gente foi para a Globo, e lá o programa era maior, a Marlene sentiu necessidade de ter mais uma menina para ajudar, e foi aí que a Andréia entrou, a Andréia Faria, que ficou Chiquita, né? Que era a Paquita e a Chiquita. E ela, eu não me lembro muito bem como é que a Andréia foi escolhida, eu acho que ela era modelo, e a Marlene viu uma foto dela, e falou, essa menina é bonita, vamos chamar essa menina para fazer um teste. Acabou que ficou e ficamos as duas um bom tempo, nós duas sozinhas lá. Você tinha quantos anos na época? Quando eu comecei na Manchete eu tinha 12 para 13 e quando a gente foi para a Globo eu já tinha uns 14, você mais era ou menos. Uma criança. Era uma criança mais velha, né? Mas eu era chefe, né? Mas como era isso, essa questão de você ficar lidando com uma criança e ficar lidando com crianças assim no palco? Era difícil, principalmente você sozinha, quando você foi a primeira. Mas eu não era tão criança, né? Porque as crianças do Clube da Criança eram crianças menorezinhas mesmo, tipo 5 anos, 4 anos. Quer dizer, eu já era bem mais velha que elas, né? Não, tranquilo. E elas tinham que respeitar, né? Porque a gente colocava ordem naquilo ali, né? A gente selecionava para as brincadeiras. Eu, além de estar com as crianças e selecionar para as brincadeiras, eu tinha que prestar atenção o tempo inteiro no que a Xuxa precisava e no que a Marlene me pedia para dizer para ela, sabe? Assim, porque o programa era gravado
mas não, a gente não repetia nada, era como se fosse ao vivo, era papum, entendeu? Então era muito, eu tinha que prestar uma atenção muito grande, quer dizer, desde muito nova eu fui aprendendo a ter muita responsabilidade, sabe? Tanto é que quando eu saí do programa, quando eu já estava mais velha e quando eu resolvi sair do programa, me lembro de uma frase que a Marlene falou, que foi a seguinte, ela falou, olha, a hora que você quiser voltar para o programa, como minha assistente, produtora aqui, tá tudo aberto para você, porque eu aprendi muita coisa com ela ao longo desses anos todos, entendeu? E como era ser Paquita? Porque como você foi a primeira, você não teve a expectativa, o sonho, essa questão que todas as meninas que vieram depois tiveram. Como foi para vocês na sua cabeça ser Paquita e ser a primeira Paquita? É aquilo que eu estava te falando, né? Eu meio que inventei uma profissão, né? Porque eu me lembro que quando tiveram os testes para escolherem novas Paquitas, eu me lembro que tinham 5.000 meninas inscritas. Eu falei assim, gente, que loucura! Eu não sabia que era... a gente não tinha essa dimensão do que era fora. Tá entendendo? Assim, e eu acho que quando mudou para Globo, que a coisa virou mega, eu me lembro que o primeiro show que a gente fez era eu, Dona Alda, que era a mãe dela, viajava com ela, que era figurinista, o Reinaldo que fazia o cenário, o My Boy que fazia o som, a Marlene, a Ângela e só, entendeu? E a gente se virava e a gente fazia tudo. E a coisa, eu via a coisa nascer, né? E depois eu vi a coisa se multiplicar e crescer e virar mega ao ponto de sermos 180 pessoas viajando para fazer um show em ginásio. Então, assim, eu não tinha muito uma dimensão do que era ser Paquita. Eu sabia que as crianças gostavam muito, né? Quando a gente mudou para a Globo, a gente ganhou aquela roupa, aquela fardinha, né? Típica das Paquitas, chapéuzinho. Aí, por que farda? Porque a Xuxa, quando era criança, era baliza, e a Dona Alda se inspirou e falou, vamos botar tipo, como se fosse de circo, balizas, então por isso dá aquela roupa de Paquita. Então não é por causa do soldadinho de chumbo? Não era por causa de soldadinho de chumbo. Eu acho que foi um misto de muita coisa, né? Porque a Xuxa era baliza e usava aquelas roupas e era meio que um uniforme de Paquita. Então, assim, eu acho que virou assim, um sonho de muitas meninas. Né? Hoje em dia eu encontro mulheres, né, que hoje em dia são mulheres que falam assim, meu sonho era ser Paquita, mas eu era morena, falavam assim, sabe, assim. Muito doido isso. Muito doido. E como era trabalhar com a Xuxa? Porque assim, você começou com a Xuxa, então você também não teve essa questão das meninas de assim, eu quero trabalhar com a Xuxa. Você estava trabalhando com uma pessoa que estava começando junto com você, né? Porque vocês começaram juntas. Como era essa relação de trabalho e tal, de vocês? Bom, a gente tinha uma relação, assim, acho que bem diferente do que as outras meninas tiveram depois, né? Porque a gente criou tudo meio que junto, assim, né? Eu com a minha parte, ela dela, a Marlene dela, cada um foi se entendendo e crescendo dentro daquilo que se propôs, né? E daquilo que se apresentava pra gente. A Xuxa, a gente sempre teve uma relação muito de irmã, sabe? Eu acho que pelo fato de eu ser muito nova e a Xuxa também, ela tem, quer dizer, na época, né? Ela tem 6 anos só de diferença de idade de mim, a gente meio que fez tudo junto, assim, sabe? A gente morou junto um tempo, eu morei na casa dela uns 6 meses, e eu convivia mais com elas do que com a minha própria família, né? Porque eu gravava o dia inteiro durante a semana, final de semana eu fazia show, então eu estava muito mais com elas, com a Xuxa, com a Marlene, do que com a minha mãe e com o meu pai. Então eu posso dizer que um pedaço da minha infância e a minha adolescência inteira, eu passei praticamente com elas, né? Foi a minha família. Você gostava do seu apelido? Gostava. E a Xuxa não consegue me chamar de Andréia, né? Ela não me chama de Andréia até hoje. Ela chama Paca. Ela não me chama de Andréia, ela não consegue chamar. A Marlene também, muito tempo. Hoje em dia a Marlene me chama de Andréia, mas assim, sempre era Paquita, sabe? Era assim, muito engraçado. E você era, em casa, as pessoas não te chamavam de Andréia? Não, em casa era Andréia mesmo, não tinha. E na rua só Paquita? Na rua só Paquita. As meninas só Paquita. Mas você lembra, por exemplo, da primeira vez que alguém falou teu nome? Andréia, tipo, te chamou, te reconheceu pelo nome ou era só como Paquita? Não, eu acho que assim, no início, quando eu tava com a Xuxa, era mais Paquita mesmo, né? Porque até era difícil, porque ela não chamava a gente de outro nome. Até no crédito do programa,
Tava lá Paquita e Chiquita. Se você for analisar o crédito do primeiro programa que foi ao ar, o show da Xuxa, tá lá Paquita e Chiquita. Não tem Paquita Andréa Veiga ou Chiquita Andréa Faria. Então, assim, as pessoas começaram a me chamar mais de Andréia mesmo depois, quando eu realmente fui trabalhar como atriz, e fazer novela, e fazer minissérie. Aí veio o reconhecimento pelo nome, né? Você era muito nova. Como foi essa questão do sucesso para você? Por exemplo, você ser reconhecida na rua, você começar a fazer capa de revista, tudo. Como é que a tua cabeça funcionou com isso? Como eu acho que eu vinha de uma família totalmente de teatro, né? Isso não foi uma coisa muito, não foi uma novidade para mim, né? Era difícil, a vida da gente era bem complicada, porque aonde a gente ia tinha alguém, e aquela coisa de fã mesmo, né? E a Xuxa virou uma febre, né? É aquilo que a gente estava falando, eu fico imaginando se na época existisse internet, eu acho que a vida da gente seria bem pior, assim, em termos de liberdade, né? Do direito de poder ir e vir, né? Mas eu nunca sofri com isso, eu nunca deixei de fazer nada, eu sempre fiz tudo, sabe? Fazia a Xuxa, fazia teatro, sabe? Não saía, eu não tinha esse problema. Para sair com ela era muito complicado, né? Porque ela saía com 500 seguranças e a gente atrás, e aí ela já chegava, neguinho, mesmo que não soubesse quem era, já olhava, já virava aquele fuá, aquela confusão, né? Apesar de ser de uma família de artista e tal, mas você fez muito sucesso. Isso mudou o que em você, assim? Nada. Acho que não mudou nada. Não mudou nada, né? Porque, não sei, eu não sei te dizer, mas assim, não mudou. Você diz o quê? Mudar pra... A tua cabeça, por exemplo, em relação a... Por exemplo, você como Paquita era um exemplo para as meninas. Então, você chegou a, por exemplo, estar na rua, querer fazer algo e pensar assim, não vou fazer isso porque podem me olhar e eu sou um exemplo? Sim, eu acho que até hoje é assim, né? Não por causa de Paquita hoje em dia, né? Mas eu acho que toda pessoa que é pública, eu acho que ela tem que tomar um cuidado maior, né? No que ela fala, no que ela diz, como ela age. Óbvio, a pessoa tem a liberdade dela, né? Tem o livre-arbítrio, tem tudo, mas eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com isso, né? Porque eu acho que se 5.000 meninas se inscrevem num concurso para querer estar ali, no lugar que você está, é porque alguma coisa boa você transmite, né? É alguma coisa boa que encanta e elas querem estar ali, né? Então, acho um pouco isso. Por conta disso, você falou que sempre lidou super bem com isso, então você não chegou a ter uma crise por conta do sucesso? Não, nada disso. Até mesmo porque depois que eu saí da Xuxa, eu já emendei direto a minha carreira de atriz. Eu já fui para São Paulo, aí eu fiz um programa em São Paulo chamado Pintando Sete, que era um programa de criança que passava todo dia, eram 4 horas diárias de programa à tarde, de segunda a sexta. Então eu nunca parei, aí quando eu parei de fazer o programa, aí eu vim para o Rio, aí eu comecei a trabalhar de novo com a Marlene, aí fiz os Sonhos de Verão, aí, sabe? Então assim, essa coisa para mim, ela nunca foi parando, ela foi mudando de estágio, sabe? Como é ser esse sonho de uma geração, assim? Como é que você administra isso na sua cabeça? Como você falou, as pessoas te param na rua e falam, eu queria ser Paquita e tal. Como é para você isso? Olha, eu vou ser super sincera com você, eu não tinha ideia da dimensão que foi isso. Que hoje em dia eu encontro pessoas de 40 anos, 30 e poucos anos, que eram os baixinhos da época, e as pessoas falam, ai, meu sonho era ter sido Paquita, meu sonho... Isso... Eu falo, jura? Porque isso pra mim, isso foi uma coisa que foi um trabalho, sabe? Foi uma coisa tão... Eu não sabia que tinha esse peso todo, sabe? Eu não sabia que tinha essa importância toda, que marcou tão forte uma geração, né? Eu fico pensando, meu filho hoje tem 16 anos, eu fico pensando, o que marcou a geração dele? O que vai marcar, né? O que daqui a, sei lá, 20 anos ele vai dizer, isso marcou minha geração. E hoje eu sei que as pessoas que têm 40 anos, 30 e poucos anos, falaram, a Xuxa, as Paquitas marcaram a geração. Eram 4 horas de programa, 5 horas de programa e tal, de gravação. Existia algum roteiro? Ou a Marlene, ela meio que te orientava para algumas coisas e aí você ia improvisando com a Xuxa? Não, tinha um roteiro.
Para cada programa tinha um roteiro dos blocos, o que acontecia nos blocos, de brincadeira, até mesmo para a gente poder montar. Quando acabava uma brincadeira, já montar outra, se um artista fosse entrar, algum convidado, um grupo musical. Então, o que a Xuxa ia falar, a merchandise que ela ia fazer, então isso tudo já vinha em blocos. Eu decupava isso no início, quando eu chegava para ver o que ia entrar, e eu falava para as meninas, agora é isso, agora é aquilo, agora vai entrar a brincadeira tal. E a gente meio que se organizava e fazia. Mas era uma organização só das ações, não tipo do que, faz uma brincadeira tal, Andréa, faz. Não, isso já estava tudo, o que ia acontecer no programa, que não fosse improvisação, porque volta e meia rolava umas improvisações que surgiam espontaneamente, mas o que não fosse improvisação já estava tudo pré-definido, porque tinha tempo, entendeu? Tinha tempo de bloco por causa dos comerciais, não podia ultrapassar muito tempo. Então, se a coisa não fosse esquematizada e organizada, a gente fazia 1 hora de bloco, então tinha que ser tudo certinho. Você chegou a ganhar muito dinheiro na época como Paquita ou não? Não ganhei nada. Juro por Deus, eu saí na hora errada. Eu saí exatamente na época que elas gravaram o disco do É Tão Bom, Bom, Bom. Então, assim, eu não ganhei como Paquita, assim, ganhei dinheiro fazendo show e tudo, meu salário, mas assim, eu acho que elas ganharam dinheiro mesmo foi com o disco, né, e com os shows que elas fizeram, muitos shows, né, e eu saí exatamente nessa fase. Mas você chegou a gravar alguma música? Todos os discos da Xuxa, eu fazia coro, né, nos discos da Xuxa. Quando as meninas gravaram É Tão Bom, eu estava em São Paulo fazendo o meu programa lá. E quando eu voltei, eu gravei o meu LP pela Xuxa Discos, que era o que tinha uma Amazônia, que era o carro-chefe, que depois eu viajei com a Xuxa fazendo show como atração do show, cantando, entendeu? E ia no programa cantando. Como eram os shows, assim, se você lembra de alguma história muito louca que aconteceu durante os shows, principalmente no início, né? Como você falou que a equipe era pequena e tal. A Sorvetão, por exemplo, falou que no início vocês arrumavam palco, enchia bola, fazia... Sim, no início, assim, tem muitas histórias engraçadas. A primeira viagem de show que a gente fez, eu acho que foi em Minas, se eu não me engano. Fui eu, Xuxa, My Boy, que fazia o som, Dona Alda, que fazia o figurino, Marlene, Ângela Matos, que me ajudava com as brincadeiras. E eu me lembro que esse dia o palco afundou. Construíram um palquinho, a gente levantava um panô atrás com a nave e tudo. E eu me lembro que nesse dia, no meio do show, assim, no meio quase no final, o palco começou onde o My Boy tava com um rolo, que era rolo, né, de som lá, passando, né, que a gente fazia playback e tudo. O palco começou a afundar e eu me lembro que o My Boy ficou com o dedo no rolo, assim, rodando, falando... termina pra gente, e a gente, as gargalhadas, terminando o show. Aconteceram 1000 coisas, a gente passou, eu me lembro assim, teve um show que construíram o palco, era um ginásio, eu não me lembro, as meninas vão lembrar, mas eu não lembro direito aonde foi. Construíram um palco no meio de um ginásio, de um estádio de futebol. Em vez de chegar para um canto, não, botaram no meio. E as pessoas ficaram na arquibancada, e a gente, como se fosse arena, no meio. Só que a Xuxa teve a ideia de chamar, não, vocês estão muito longe, gente, chega mais perto, abre os portões aí para as pessoas. E as pessoas desceram da arquibancada e ficaram em volta do palco. E eu pensava assim, olhava para as meninas e falava assim, como vamos sair daqui agora? Porque não tinha como a gente sair, né? Como é que você sai de uma multidão de 50, 60 mil pessoas em volta de um palco? Aí eu sei que quando acabou o show, fizeram como se fosse um cordão de isolamento para a gente poder sair e ir até a saída do palco, chegaram no camarim, onde era o camarim. Sei que a gente levou beijo na boca, soco no estômago. Olha, aconteceu de tudo no meio até a gente chegar lá, sabe, assim? Mas tem 500 histórias. Se for parar para contar aqui, eu vou ficar dias contando histórias engraçadas que aconteceram. A André contou a mesma história. Contou? É, menina. Ela falou que foi desesperador. Desesperador, desesperador. E como eram as viagens, assim? Você conseguia sair do hotel, não conseguia? Bom, pelo fato de nós sermos todas menores de idade, a Marlene tinha um controle muito grande sobre a gente, né? Porque ela estava levando, no início ali, 4 menores de idade, que eram responsabilidade dela, sem pai nem mãe, né? Então a gente, assim, tinha segurança que saía com a gente, botava um segurança na porta de cada quarto, e era mais difícil da gente sair. Às vezes a gente saía para dar uma volta na cidade e tudo, mas a porta do hotel a gente não conseguia passar. Ficava assim, as pessoas montavam barraca, ficavam a noite toda esperando, então era muito complicado sair,
sabe? Era muito difícil. E a gente, tipo, chegava numa cidade, já ia pro estádio montar o palco, encher bola. No início era assim, né? E ajudava a fazer, voltava pro hotel, tomava banho, comia, voltava, mudava de roupa, fazia o show, acabava, desmontava tudo, ia pro aeroporto, avião, outro lugar, entendeu? Então, tem lugar que a gente não conhece nem a cama do hotel direito, sabe? Eu viajei o Brasil inteiro, mas tem lugar que eu não conheço a cama do hotel. Como era essa questão dos fãs? Você chegou a ser perseguida, de repente, por algum fã? Você teve alguma história? Não, nossos fãs sempre foram muito tranquilos, sabe? Muito amáveis. Eram pessoas que curtiam mesmo, sabe? Ganhava brinquedo, às vezes, ursinho de pelúcia, cartão e tudo, mas não teve nenhum papo brabo de perseguição. Eu comigo, não. Não sei se com as meninas das outras gerações aconteceu isso. Você era a primeira, né? Então, existia uma hierarquia entre as meninas. Tipo, por você ser a primeira Paquita, você era que fazia a orientação delas e tal, e elas tinham que obedecer. Mas, por conta disso, assim, existia rivalidade, elas ficavam chateadas, tinha essa questão entre vocês, ou era uma coisa natural por você ter sido a primeira? Não, era uma coisa natural mesmo, sabe? Uma coisa tipo, a Andréia sabe mais porque está mais tempo aqui, entendeu? Então vamos na dela. Era isso, não tinha, né? Como fui eu que criei isso, né? Se elas se voltassem contra mim, elas estavam ferradas, né? Elas tinham que se aliar, né? Mas engraçado, né? Hoje em dia os fãs falam assim, vocês passavam uma coisa tão de irmãs, assim. E a gente era, sabia? A gente era muito ligada na época, assim. Porque a gente convivia, aquilo que eu te falei, a gente convivia muito junto. A gente ficava mais junto do que com a nossa própria família. E a gente ria das coisas que aconteciam. Não tinha uma coisa, eu sou a mais velha, eu que comecei, vocês que se danem. Não tinha nada disso, sabe? Eu acho que uma ajudava a outra, uma quebrava o galho da outra, uma completava a outra, sabe? Como era a tua rotina, por exemplo, de escola, de casa? Chegou a afetar muito isso ou você conseguia administrar de uma certa forma? Olha, eu não tive talento nenhum para administrar isso. E acho que meus pais também não. Porque chegou uma época e minha mãe virou e falou assim, olha, você está repetindo de ano, não vou mais pagar colégio para você. Eu não consegui terminar o colégio quando eu era mais nova, na época de Paquita. Era muita loucura para mim, assim, eu ficava muito exausta. E eu fui terminar com 30 anos de idade, o segundo grau. Depois que eu casei, meu primeiro casamento, fui morar em Brasília, terminei o segundo grau lá. Depois, quando eu voltei para o Rio, fiz uma faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo. Com 34 anos eu estava formada em jornalismo. Então, assim, eu corri atrás do prejuízo, porque foi complicado. As meninas não, eu acho que conseguiram terminar a escola direito e tudo, mas para mim foi mais puxado, mais difícil. Tinha, por exemplo, interferência na sua vida pessoal? Por exemplo, André, isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer. Então, você pode arrumar um namorado, mas ninguém pode saber ou não? Não tinha essa questão de proibição de namorado. Isso nunca teve. Mas a gente não tinha tempo, entendeu? Então, assim, qual é o garoto que ia querer ficar com uma pessoa que não tem tempo para nada? Chega final de semana que poderia sair com o namorado, tá viajando, fazendo show. E olha, eu acho que a gente trabalhava tanto, a nossa cabeça era tão em outra coisa, que eu acho que não sobrava nem tempo para isso, sabia? Não sobrava. Imagino, sim. E nas suas folgas, o que você conseguia fazer, né? Porque também tem isso, porque pelo sucesso e tal, para você sair de casa, ir em um shopping, numa praia, como era isso? Bom, quando tinha um tempo, eu ia pro teatro. Levava a Xuxa Marlene comigo. Vamos ver a peça tal, vamos ver o musical tal. Era isso, era o que eu gostava, era o que me completava, sabe? Sempre foi. Nunca fui muito de praia, mas assim, a arte sempre foi o meu refresco. Mas então, assim, quando surgiu essa possibilidade, por exemplo, que a Marlene te chamou, você nem tinha noção do que era, né? Enfim, essa questão da profissão e tal. Você já tinha na cabeça que você queria, de fato, ser atriz? Sim. Tanto é que quando eu fiz 17 anos, eu falei, gente, para mim já deu. Eu quero correr atrás do que eu quero para minha vida, sabe? Isso aqui é muito legal, sabe? Mas já deu para mim, sabe? Eu não tenho mais para onde ir. Eu quero ser atriz. Aqui não tem mais espaço para mim. Eu já estava mais velha, sabe? As meninas que estavam entrando eram meninas mais novas. Eu já estava me sentindo fora da curva ali, sabe? Eu falei, gente, já deu para mim. Tanto é que eu conversei com a Marlene e falei, Marlene, as meninas já estavam
super integradas e sabendo o que tinha que fazer, sabe? A Ana Paula Guimarães, principalmente, a Andréia, que ficaram meio que coordenando depois que eu saí tudo, meio que no meu lugar. Porque chega uma hora que, né, que a gente precisa bater asa sozinha, né? Precisa procurar o que a gente realmente quer ser, né? E a sua família, né? Você tem uma situação diferenciada, porque de fato sua família toda era artista. Como eles levavam essa questão de você estar trabalhando, de ser tão nova? Como era a relação deles com o programa? Olha, meus pais nunca foram muito ligados, não, sabe? Eu me lembro que meu pai me deixava lá na Manchete, eu me lembro que a gente começava a gravar tipo 9 da manhã. Me deixava lá 9 da manhã me buscar meia-noite, sabe? Não ficava lá. A mãe da Andréia Faria, eu me lembro, a dona Idalina, nossa, essa levava lanchinho, comida. A Andréinha precisa se alimentar. Meus pais nunca tiveram isso, assim. Eu posso contar nos dedos quantas vezes a minha mãe foi na gravação. Acho que se foi 5 vezes, foi muito. Mas em show, eles não... Show no Rio, a gente fez muito pouco, né? A gente fez o Scala, quando era carnaval, que a gente fazia no Scala, o carnaval, que era uma casa de show que tinha aqui no Rio. Não, meus pais nunca foram, assim. Acho que o pai de ninguém, sabia? Acho que era meio... Eles falam que não dava pra acompanhar o ritmo. Não tinha como acompanhar, sabe? A gente tinha irmão também, irmão mais novo, sabe? Não dava pra parar. A gente era uma loucura, imagina pra família. E você no programa, assim, apesar de você ser do meio artístico, você, né, possivelmente já conviver com alguns artistas, como era pra você, por exemplo, receber artistas no palco da Xuxa, né? Pessoas famosas, cantores e tal. Chegou aí alguém que você admirava muito, que, né, você chegou a ser tiete e tal, ou não? Cara, não sei. Eu acho que o dia que a Ayrton Senna foi, eu achava o Ayrton o máximo, assim. O dia que ele entrou, que ele foi lá encontrar com a Xuxa e que entrou em cena, eu fiquei assim olhando pra ele. Eu acho que foi a pessoa que mais me sensibilizou, porque o resto, né? A gente gravava na Globo, então a gente cruzava com o artista toda hora, todo dia, né? Não era uma coisa tipo assim, eu nunca vi um artista, eu nunca... Não teve isso, assim, pra mim. Quando você começou com ela namorava o Pelé, por exemplo. Então, tipo, como era essa relação? O Pelé já era conhecido mundialmente e tal, mas você não era ligado em futebol, mas nem teus pais. Nossa, minha filha tá com o Pelé, não sei o quê. Não, meus pais acharam engraçados porque eu falei assim, mãe, o Pelé fez uma música pra mim. Aí ela falou, como assim? Porque o Pelé era metido a cantar, né? Compositor e cantor, tocava violão. E ele fez uma música que chamava Quem é Ela? É uma pena que eu perdi, era um cassete, ele me deu essa. E falava assim, Andréia Paquita, não fique aflita, pois o seu príncipe vai chegar. Não tenha pressa, a hora é essa, o seu destino é ser mulher. Esse era o refrão da música. E era engraçado, porque ele gravou ele tocando. Foi muito engraçado, eu perdi essa fita, eu queria muito recuperar essa música, porque era muito legal. E, pô, uma música feita pelo rei do futebol, né? Mas eu era tão criança, porque eu não tinha noção do que era isso, sabe? Tanto é que eu perdi a fita. Todas as meninas, assim, que eu conversei até agora, a lembrança do Ayrton é muito forte. Todas falam, né? É muito forte. É porque ele era uma pessoa muito iluminada, tipo ela, assim, sabe? Era uma pessoa de luz ímpar, sabe? O cara entrava, onde ele entrasse, ele iluminava. Era muito louco. Como foi essa transição de criança para adolescente na frente das câmeras? E até agora, né? Porque as pessoas, elas te acompanharam a vida inteira. Você diz assim como? Na tua cabeça, porque... E até na cabeça das próprias pessoas. Esses dias eu vi um depoimento da Xuxa, que ela falava assim, as pessoas não entendem que os outros envelhecem, que, né, a gente... Se eu não envelhecesse, eu morreria. Então, fez alguma diferença para você... mentalmente, ou você nem sentiu que você estava crescendo na frente das câmeras? Eu acho que eu não senti que eu estava crescendo na frente das câmeras, né? Porque foi uma coisa tão natural e orgânica para mim, que a sensação que eu não tinha câmera, sabe? Assim, você vai, foi natural, sabe? Aí eu parei outro dia e falei, gente, eu vou fazer 50 anos ano que vem. Tem 30 anos do primeiro show da Xuxa. Jesus! Eu fiquei pensando assim, sabe? Mas eu acho que eu envelheci bem, não? Muito. Eu tô com 30, eu tô acima de 50. Meu Deus. Já que a gente tá falando dessa transição de criança para adolescente, né? Eu queria saber como era essa questão do corpo. Tipo, se vocês eram muito cobrados, tem que ser magrinha, não pode comer, você quer...
Todo mundo falou pra você que a gente era muito cobrada, né? A gente sempre foi muito cobrada. Essa coisa da gordura sempre foi não podia engordar mesmo, né? A televisão já engorda. A gente usava um shortinho aqui em cima, com as pernas de fora, né? Não tinha como, né? A Marlene ficava muito em cima da gente por conta disso. E eu me lembro que quando a gente viajava, fazendo show, o que a gente mais gostava é porque a gente podia comer o que a gente quisesse no hotel. Todos falam isso. Então, tipo assim, cara, a Andréia abusava. A Andréia, tipo assim, pedia milkshake sundae, não sei o que, eu pedia camarão pra caramba. Teve um dia que a gente tava esperando a comida, toca a porta, quando a gente abre, vem o cara empurrando o carrinho e Marlene atrás. Quem pediu isso? Falei, Andréia. Chiquita. A gente era muito cobrado, realmente, era mesmo. Mas isso era um problema para você? Era um problema. Era um problema porque a gente estava na adolescência, os hormônios, a flor da pele, né, a ansiedade, um monte de questões. E a gente tinha vontade de comer, a gente viajava para lugares maneiríssimos, incríveis, que a gente tinha vontade de comer tudo, mas a gente tinha que se policiar, era realmente um fator. Acho que às vezes até a gente nem comia tanto, mas a gente se preocupava tanto em não engordar, que acabava engordando porque se preocupava que tinha que ficar magra, sabe? Assim, era uma paranoia. Você se achava bonita, ou por conta dessas cobranças você ficava o tempo inteiro, não, preciso ficar melhor, preciso ser mais bonita? Não, eu nunca me cobrei esse tipo de coisa, de ter que ficar bonita. Eu me cobrava normal, eu não tinha aquela cobrança exagerada, ai meu Deus, eu tenho que emagrecer, eu vou fazer uma dieta radical. Não tinha isso. Até mesmo porque a gente ralava tanto, a gente ensaiava tanto, a gente dançava tanto, a gente gastava o que a gente comia, né? Final de semana que era mais tranquilo por causa das viagens, mas assim, eu nunca tive essa preocupação. Algumas meninas tiveram mais, talvez por ter mais propensão a engordar e tudo. Eu não tinha, graças a Deus, essa propensão não era minha, de engordar muito, sabe? Então você se achava bonita? Pra você se olhava no espelho, estava tudo certo e tal, e a questão do peso era só uma questão porque era uma exigência do programa? Eu acho assim, ali não tinha nenhuma menina feia, né? Eu acho que um dos pré-requisitos que não estavam impostos, mas a pessoa tinha que ser bonita no vídeo, né? Ou pelo menos a pessoa olhar e falar, pô, que legal essa menina, né? É jeitosa, é bonita, é simpática, tinha que ter. E a gente não tinha, pelo menos eu, Andréia, nunca tive esse problema com a balança, né? Apesar de ser uma questão para outras meninas que tinham esse problema da coisa de ganhar peso e tudo. Eu nunca tive isso. Você acha que hoje em dia as paquitas dariam certo da forma que foi? Por exemplo, a gente tem essa questão da representatividade, né? Que, vamos colocar uma gordinha, vamos colocar uma negra e tal. Vocês pensavam nisso naquela época? Era uma questão ou não? Tá entrando esse barulho, tum-tum-tum? Tá, mas de leve. Eu senti aqui, mas a tua voz está muito mais presente. Tá, pra você tá tranquilo? Olha, nessa época não tinha essa questão, né? Nessa época não existia essa cobrança, entre aspas, né? De ter que ter uma negra, ou de ter que ter uma gordinha, ou de ter que ter, né? Não existia isso. Aí as pessoas me perguntam, por que só tinha loura? E a Xuxa era loura, né? E a Marlene queria seguir uma linha como a Xuxa, como se fosse uma continuidade da Xuxa. Mas eu, por exemplo, eu nunca fui loura, né? O meu cabelo ele era um castanho claro, eu fazia umas luzes porque eu queria, nunca me foi pedido para fazer clareia o cabelo para você ficar loura, não. Eu fui fazendo, eu fiz até que você vai fazendo muito, você acaba ficando loura. Mas se você for analisar as minhas fotos de paquita, eu nunca fui loura, sabe? Quer dizer, não tinha isso. Eu acho que hoje em dia, né, se o programa da Xuxa começasse hoje, eu acho que sim, eu acho que teríamos umas outras, talvez uma negra, talvez uma gordinha, não sei, isso era muito a cargo da Marlene, né? A Marlene tinha um padrão que ela tinha escolhido para isso, né? E como era essa questão da tua rotina profissional, né? As meninas falam da Marlene com muito amor e ao mesmo tempo falam muito que ela era mega exigente, que às vezes ela chegava, né, a ser um pouco grossa e tal, mas que hoje elas percebem
o porquê daquilo, né? Como você falou no início, por exemplo, de você estarem viajando com 4 crianças e da responsabilidade de ser toda dela. Olha, eu não posso falar nada da Marlene de ruim. A Marlene sempre foi uma pessoa que me ajudou muito. Foi a Marlene que me descobriu, entre aspas, né? Foi a Marlene que me levou para a televisão. E a Marlene, assim, ela exigia muito, mas ela ensinava muito também. Acho que ela foi muito grossa em alguns momentos, não só comigo, como com outras pessoas. Era o gênio, ela era uma pessoa, assim, geniosa, ela tinha um gênio muito... Bom dia por quê? Né? Era uma coisa meio assim, mas quando você conhecia a Marlene mesmo, ela era uma pessoa completamente diferente, sabe? Parecia que era um personagem que ela vestia para fazer com que aquela engrenagem andasse, sabe? Precisava de uma pessoa de pulso, precisava de uma pessoa que tivesse como é que eu vou te falar? Uma segurança, um profissionalismo que ninguém pudesse falar mal, sabe? Então ela era profissional ao extremo. Tudo que eu aprendi profissionalmente foi com ela, de produção. Hoje eu posso fazer produção, eu posso trabalhar com produção, porque eu aprendi com ela. Me ensinou muita coisa de televisão e foi responsável por eu me formar em jornalismo. Porque ela virou para mim e falou assim, você terminou o 2º grau, mas você precisa ter uma profissão. Você precisa, eu sei que você é atriz, você quer ser atriz, mas você tem que ter uma faculdade, tem que fazer uma faculdade. Quer fazer faculdade de quê? E eu me lembro que na época eu estava sem grana, sem trabalho, e ela falou assim para mim, eu vou pagar a sua faculdade. Eu falei assim, como assim, Marlene? Ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, quer fazer cinema? Aí eu comecei a fazer cinema, ela começou a pagar minha faculdade. A Globo me contratou e aí a Globo continuou a pagar minha faculdade. Mas os primeiros 6 meses de faculdade de jornalismo, de cinema, quem pagou foi Marlene. Depois eu migrei, eu fui fazer jornalismo, larguei cinema, fui fazer jornalismo. A Globo começou a pagar minha faculdade, terminou e assim me formei. Então, assim, muito do que eu sei hoje, muito do que eu sou como profissional hoje, eu devo a Marlene. Porque ela me ensinou muito, sabe? Então, hoje em dia, eu sou uma atriz que chego no set para gravar pontualmente, eu não atraso, eu decoro meu texto, sabe? Porque eu sei que tem um monte de profissionais que dependem do meu trabalho para que a coisa ande. Então, eu aprendi isso com ela. Então, isso é uma coisa, não posso negar que ela foi uma pessoa de suma importância na minha vida. Era geniosa? Era. Tinha um gênio do cão? Tinha. Mas me ensinou muito. É incrível porque, assim, é uma relação de mãe mesmo, né? Ela Sim. O que eu te falei, né? É uma irmã, que era a Xuxa, ela era mãe, né? E assim, a minha adolescência, a minha infância, a minha adolescência, eu fui com elas, sabe? Tanto é que eu não terminei o colégio lá atrás, mas ela se preocupou que eu tivesse uma faculdade, entendeu? Ela falou, não, você vai fazer. Eu falei, eu não tenho grana. Eu vou pagar a sua faculdade. E a Globo vai continuar a pagar depois que te contratar. Você vai vir trabalhar comigo aqui, entendeu? Então, eu não posso falar, porque tudo que eu sei profissionalmente de televisão, sem ser atriz, óbvio, que eu trabalhei com outros diretores fantásticos como atriz, mas em produção, de programa, eu devo a ela. Meu coração. O próximo passo seria essa questão da amizade, né? Já que a gente está falando da Marlene, você já falou que, né, ela se preocupa com você e tal. Então, até hoje, vocês mantêm essa relação de amizade, de você ter esse carinho com ela e ela com você de estar se preocupando e tal? Ou depois de um tempo você ficou mais... Eu acho que depois que teve o rompimento das duas, né, que o programa acabou, que elas se separaram, tudo se esfriou, né? A Marlene se isolou muito e hoje em dia eu tenho pouquíssimo contato com ela. Eu falo com ela de vez em quando, assim, muito raramente, pelas redes sociais. Outro dia encontrei ela no enterro, infelizmente, mas encontrei, né? Porque não é um lugar agradável da gente encontrar, mas sempre que a gente se encontra, ela me trata muito bem, eu trato ela muito bem. E ela sempre fala, às vezes, comigo, sempre fala comigo, pô, teu filho tá grande, eu tenho visto e tudo, mas assim, a gente não tem mais contato, né? A gente não se encontra mais como a gente se encontrava, né? Assim, infelizmente, assim. Eu tenho mais contato com a Xuxa hoje em dia do que com ela. Aí a próxima pergunta seria essa, como é essa amizade com a Xuxa? Tipo, você tem essa relação de contar o que está acontecendo, de amizade e tal, ou também ficou uma coisa tipo,
mais esporádica, né? Como você falou, deu uma esfriada. Quando teve esse rompimento do programa, eu tinha acabado de ter filho. Eu estava de licença maternidade. Então foi uma época muito complicada para mim, porque eu não pude... Eu era amiga das duas. Eu não podia tomar posição de nenhum dos lados, entendeu? Se eu tivesse tomado posição de algum dos lados, eu estaria sendo extremamente canalha. Eu não podia ficar só do lado da Marlene ou ficar só do lado da Xuxa. Eu não consegui entender até hoje o que foi que aconteceu exatamente, entendeu? Eu sei que esse rompimento, ele gerou um distanciamento muito grande, tanto o meu da Xuxa, quanto o meu da Marlene, quanto de nós três, assim. E um distanciamento que durou 15 anos para esse silêncio e essa amizade retornar, né? E agora, graças a Deus, a gente está indo aos poucos refazendo essa coisa, né? Essa vida que foi interrompida. Por questões externas, por pessoas por mal entendidos, entendeu? E que agora eu acho que as coisas se esclareceram. E agora eu acho que a gente está podendo retomar uma coisa que nunca devia ter sido rompida, sabe? E o engraçado é que parece que não passaram 15 anos, sabe? Parece que foi ontem. Porque quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, sabe? Parece que a gente... ontem, não sei o quê, sabe? A gente ri, a gente fala das coisas como se as coisas tivessem acontecido ontem. Não há 15 anos, não há 30 anos atrás, sabe? Então eu acho que essa é a magia da vida, né? É a gente saber virar esse jogo, né? Quando a gente acha que não tem mais jeito, não é isso mesmo, acabou. Não. Aí Deus te dá uma nova oportunidade, tipo, vamos lá, sabe? E você acabou tendo 2 rompimentos, né? Que você está falando desse agora. E o primeiro que foi quando você saiu do programa, assim, de fato. O que foi mais difícil para você? Quando você deixou de ser Paquita ou quando teve o rompimento das duas e vocês continuam... Porque você continuou trabalhando com as duas, né? Você era assistente da Marlene e tal. Como foi isso para você? Foi mais doloroso deixar de ser Paquita ou ver as duas separando? Uma vez Paquita, sempre Paquita, né? Você já deve ter ouvido essa frase algumas milhões de vezes durante esse documentário. Eu nunca... Essa coisa de Paquita foi uma coisa que foi... Eu saí de Paquita, mas aí depois eu comecei a trabalhar com a Marlene na produção, depois eu comecei a fazer as entrevistas do programa do Planeta e viajar no Brasil e dentro do programa. Então foi uma... Eu nunca deixei de ser, né? Mudou... Foi o meu local. Eu não trabalhava mais ao lado da Xuxa no palco, mas eu trabalhava ali com elas, né? Eu acho que essa coisa dos 15 anos, né, que a gente se distanciou, foi bem mais difícil para mim. Porque não tinha um só dia que eu não pensasse, entendeu? Mas e aí, é isso mesmo? Sabe? Tanto é que eu tomei a frente dessa história. Eu falei, não, eu vou fazer isso mudar, sabe? Lógico que cada um tem o seu tempo, pode querer ou não, né? Que bom que ela quis, né? Da gente retomar essa história. E eu acho que é isso, sabe? Eu nunca deixei de ser, eu acho que nunca vou deixar de ser, né? Vai ser sempre assim, Andréia Veiga, vírgula, ex-Paquita, vírgula. Bem por aí. E você sente saudade dessa época? Sinto, eu sinto saudade. Eu acho que os anos 80 foram anos ímpares, assim, né? Eu acho que o que a gente viveu nos anos 80 e o que eu vivi no programa e com elas, acho que dificilmente alguém vai viver uma emoção e uma história tão legal quanto, assim, sabe? E você faria tudo de novo? Eu acho que eu faria tudo de novo. Eu acho que eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Você falou um pouco no início da nossa conversa que você ainda é lembrada nas ruas. Sim. Como é isso pra você? Depois de 30 anos, as pessoas pararem e falar assim, eu queria ser Paquita, eu te amava e tal. É engraçado porque algumas pessoas sabem que te conhecem, mas não sabem de onde. Aí elas falam assim, te conheço de algum lugar. Eu falo, é? Aí eu falo, eu sou caixa do banco tal, entendeu? Porque alguém já foi no banco pagar alguma conta, né? Não, você tá me enganando. Aí é engraçado porque umas pessoas, você foi a Sorvetão, né? Me confundem muito com a Andréia, assim. Você era Sorvetão? Eu falo, não, eu era outra Andréia, porque a gente tem o mesmo nome, né? Eu era outra Andréia. E uma vez eu encontrei com
Ai, gente, como era o nome dele? Aquele ator que já até morreu. Ai, eu vou lembrar o nome dele. Eu encontrei com ele na rua e ele falou assim, você foi Chucrete? Eu falei, caramba, o cara misturou tudo, Paquita com Chacrete, com tudo. Eu falei, não, eu fui Paquita, você foi Chucrete. Gente, como era o nome dele? Ai, puta ator, morreu já. Eu vou lembrar o nome dele, daqui a pouco eu te falo. E você se sente realizada, assim, depois de tantos anos? Hoje você olha pra trás e fala, caraca, que legal que eu construí tudo isso, né? Porque você construiu tudo isso. Eu não sei se eu construí, né? Mas eu olho pra trás e eu falo assim, pô, que legal que eu marquei uma geração. Eu não, né? Que legal que a gente marcou uma geração, né? Que a gente deixou alguma coisa de bom, né? No Brasil, que a gente conseguiu deixar uma coisa de legal, que a gente conseguiu mostrar, olha, tem coisa boa aqui, né? Teve coisa boa, teve um programa que cuidava de criança, que era direcionado para criança, feito com pessoas que amavam crianças, voltado para criança e que marcou uma geração, né? Ah, não, fala sério, por que você teve a ideia de fazer esse documentário? Porque eu sempre quis ser Paquita, eu sempre achei foda, Xuxa, vocês, e não tinha perfil nenhum, perfil zero. E aí eu sou atriz também, sou artista, né? A gente acaba fazendo tudo na vida. E aí um dia eu tava pensando assim, eu falei, esse é o meu terceiro documentário, eu falei, o que eu quero, né? Eu sempre gosto de fazer documentários com coisas que eu tô sentindo, que eu tô vivendo na época e tal. E aí eu comecei a ver essa questão do movimento dos anos 80, essa questão das lembranças, eu falei, cara, eu não fui Paquita. Então eu vou dar um jeito de, tipo, homenagear essa coisa tão legal, sabe? Que eu vivi, daqui eu vou começar a chorar, que eu chorei todas as vezes. E que foi tão importante pra mim, porque vocês de fato marcaram uma geração, né? Desculpa. Não, imagina. Então, assim, é muito legal estar fazendo essa homenagem e ver tudo isso, porque eu converso com fãs e tal, e todo mundo fala, cara, que legal, sabe? Tipo, se hoje eu não fumo, se hoje eu não bebo, se hoje eu não uso drogas, tudo isso é porque eu tive exemplos, e esses exemplos foram as meninas. E é verdade. A gente tinha vocês como exemplo, né, pra tudo. E foi por isso que eu... E o que até agora, o que te surpreendeu mais? Assim, o que você não sabia, que você falou, gente, é isso mesmo? Cara, assim, eu acho que tudo que eu tô ouvindo tá sendo tão legal, tão maravilhoso, que eu acho que, tipo, tá só confirmando o sonho que eu tinha, do que vocês contavam. Óbvio que tem a parte ruim e tal, e todo mundo sabe disso. E tá me surpreendendo muito essa questão, não que eu não soubesse, mas assim, da Marlene, sabe? O amor que vocês têm por ela, né? Pelo fato de olhar pra ela, tipo, como mãe e tal. Porque a gente vê essa questão das notícias e tal, e aí vê, porque Marlene isso, Marlene aquilo, e ela só era um ser humano que estava tentando acertar, né? Só que as pessoas, elas, enfim, ficam surtando e tal, e aí foi isso. Eu acho que se conviveu tantos anos ao lado, né, de todo mundo, né, é porque alguma coisa tinha, né? Sim. E é isso, né? Todo mundo, né, assim, como você falou da questão da separação de vocês e tal, você queria acertar, por isso que você não tomou posição. A Xuxa queria acertar, por isso que ela resolveu se separar. A Marlene também queria acertar. Então, assim, no fundo, só o tempo mesmo vai mostrar pra vocês, né? E acaba mostrando pra todo mundo que, poxa, às vezes a gente tá numa situação e a gente não consegue enxergar ela de fora, né? E esse enxergar de fora, que é o que a gente tá fazendo no documentário, é que tá sendo muito interessante. E essa coisa que você falou, como é que eu... Depois dessa história toda que eu te contei da Marlene e depois da história toda que eu te contei da Xuxa, como é que eu ia tomar uma posição contra uma ou contra a outra? Ficar do lado de uma ou ficar do lado da outra? Eu resolvi ficar do lado de fora. Só que o lado de fora foi um entendimento errado, entendeu? Porque ela é isso, porque ela é amiga da outra, porque ela é amiga da... Sabe? E no fundo não é isso. Se fosse isso, eu não estava aí agora, entendeu? Sabe? E acaba machucando, né? Porque querendo ou não... Foi o que você falou, vocês eram uma família. Imagina, do nada você é separado da sua mãe, da sua irmã. Então é mais por isso. E ao mesmo tempo você quer crescer também, né? Você precisa bater asa e voar, né? Então... É uma relação
bem doida. Dentro da gente, né? Mas se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. E foi bom pra caramba. E, enfim, é isso. Quer dizer mais alguma coisa? Não, dizer só que acho muito legal, que bom que tem uma pessoa séria fazendo, né? Porque eu vou te ser super sincera, eu nunca falo de Paquita, desse mundo, assim, do que foi, porque eu acho que nunca teve uma pessoa que se preocupasse em contar o que realmente foi, né? Sem ter uma coisa, né? Da coisa da Xuxa, né? Porque sempre vem a Xuxa em primeiro plano e a gente depois, lógico, ela que veio da nave, puxando todo mundo. Mas que bom que tem você que está contando e que eu tenho certeza que vai contar a verdadeira história, né? O que a gente viveu mesmo. A intenção é essa. Aquela assim depois. Ai, gente, que emoção. Calma aí. Tentei fazer uma foto da câmera com o chapéu, eu, ela, minha assistente, o cachorro. Só que a idiota aqui não conseguiu. Fiquei toda embaçada, já tava toda cagada de chuva, de tudo, enfim. Ah, Dê Soares. Beijo.